Você já se sentiu pesado? Já se sentiu sobrecarregado? Já aconteceu com você? Acontece, né? Você sabe o que é sentir esse peso no coração? Às vezes a gente sentir que a gente tem muita coisa, que está demais, que está pesado, que está difícil. Você sabe o que é isso? Sabe, né? Bom, uma das coisas que muitas vezes a gente pensa e a gente se engana é que a gente acredita que a vida fica pesada por coisas que simplesmente nos acontecem e que não tem o que fazer sobre isso. Mas não é verdade. Existem atitudes que qualquer um de nós pode tomar para deixar as nossas vidas mais leves. E por isso a gente tem essa série de mensagens, Leve uma Vida Leve. Nós estamos conversando sobre atitudes que qualquer um pode tomar, que não depende de mais ninguém, para deixar a nossa vida mais leve. Nós já falamos na primeira mensagem sobre o poder que a esperança tem, é o maior poder de motivação que nós temos, é a esperança, e como a gente pode não perder ela. Semana passada nós falamos sobre aproveitar bem os nossos momentos de descanso. Foi uma das mensagens que eu acho que eu tive mais retornos, mais feedbacks, assim, as pessoas realmente comentaram bastante comigo essa semana, isso foi muito legal, foi muito especial. E aliás, quem estava acompanhando online, a gente teve um pequeno probleminha de som, mas depois o que foi perdido foi regravado, tá? Só para você saber. E o que eu queria dizer para você é, perdeu essas mensagens? Não se preocupa, você vai entender tudo que a gente vai falar hoje, mas não deixa de dar uma olhadinha na internet, tá lá nos nossos canais de comunicação que tem nos folders da mesa, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Essas mensagens, essas reflexões podem deixar a sua vida mais leve, tá bom? Agora, para o assunto de hoje, deixa eu comentar com vocês algo que esse filósofo chamado Byung-Chul Han, autor do livro Sociedade do Cansaço, ele falou certa vez, olha só, o cansaço da sociedade do desempenho, da sociedade de hoje, é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando. Esse autor, ele está explicando por que nós estamos tão cansados e pesados hoje. E um dos pontos que ele traz, que é realmente muito importante, é que hoje nós temos uma sociedade cada vez mais individualista e solitária. Sabe o que ele está falando em outras palavras? Nós nos sentimos sobrecarregados hoje. Isso é bem importante para entender a mensagem de hoje. Nós nos sentimos sobrecarregados hoje porque nós desaprendemos a dividir cargas. Nós não nos sentimos sobrecarregados hoje, porque as nossas cargas são muito maiores do que foram das pessoas que vieram antes de nós. Mas nós estamos sendo uma geração que desaprendeu a dividir cargas. Vê se isso não faz muito sentido. Presta atenção, olha só. Você acredita que a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, tinham muito mais, aliás, nós temos muito mais problemas do que eles? Vocês acreditam nisso? Eu sei que o mundo de hoje ele é competitivo e tem os seus dilemas, eu entendo bem isso, mas a geração dos nossos avós, bisavós, era a geração que tinha preocupação com fome. Eram pessoas, eram gerações que perdiam entes queridos porque faltava remédio ou porque faltava estrada. Será que a gente consegue olhar para isso e perceber assim, não, essas gerações tinham uma carga muito mais leve que a nossa, porque hoje sim a gente sabe que ia ter problema, a gente consegue dizer isso? Muito difícil, mas o que aconteceu? O que mudou da nossa época? A gente desaprendeu a dividir as nossas cargas emocionais. A geração dos nossos avós, bisavós, aposto, que sabia o nome de todos os vizinhos. A gente sabe? A geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles sabiam e cultivavam as amizades, especialmente com as pessoas que estavam perto, às vezes a gente não faz. Dá para entender? Então, por que a gente está tão cansado? Por que a gente está tão sobrecarregado? Não é que a gente está carregando cargas gigantescas, mas a gente está dividindo elas menos, estamos carregando as nossas cargas mais sozinhos. Esse é o ponto. E por que é assim? Por que a gente está dividindo, por que a gente está carregando as nossas cargas mais sozinhos? Porque a gente vive num mundo individualista. E eu sei que você já ouviu falar bastante sobre individualismo, individualista, mas às vezes a gente não se dá conta do que exatamente é isso. Individualismo é um jeito de viver
que é predominante hoje em toda a sociedade ocidental, na qual o Brasil faz parte. Que significa viver com o objetivo principal de me realizar pessoalmente. Tudo que eu preciso é a minha realização. O recurso para isso é a minha capacidade, o meu potencial. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, não sei se você já percebeu, de pedir ajuda. A gente, quando vai pedir ajuda, a gente tem uma sensação muito grande de que a gente precisava dar conta sozinho. A gente tem essa luta, sabe? Por causa do nosso jeito de viver. Aí a gente entende que o foco está em quem? Minha realização pessoal, realizada através da minha capacidade. Em quem está o foco? Em mim, no indivíduo. Por isso, individualismo, ok? E qual é o grande problema? Como o foco está sempre em mim, no que eu quero, no que eu desejo, no que eu posso fazer, isso acaba me isolando das pessoas. E isso traz peso. Será que a gente dividir cargas emocionais pode deixar a nossa vida mais leve? Percebe? Quem de nós aqui, nunca desabafou com alguém e depois de ter desabafado teve a sensação, me sinto mais leve? Quem de nós já não teve essa sensação? Você desabafa com alguém, você conta seu problema para alguém, você sai dessa conversa, não mudou nada do problema, ele continua lá no mesmíssimo lugar, mas você respira e diz, me sinto mais leve. Por quê? Porque quando a gente divide as nossas cargas emocionais, a gente se sente mais leve. Quem de nós já nunca, de repente, compartilhou alguma coisa que estava vivendo com um amigo, e esse amigo estava vivendo a mesma coisa e isso deixou a gente mais tranquilo? De repente você compartilhou algum problema que você estava tendo na educação dos filhos, por exemplo, e aí o seu amigo disse, eu já passei por isso também. E você pensou assim, não sou só eu. E se sentiu mais leve. Quem de nós, não? Por quê? Porque dividir cargas emocionais deixa a vida mais leve. Perceba bem, o que a gente faz quando nós temos pessoas que estão passando por uma carga muito grande? Por exemplo, uma doença séria como o câncer. A gente orienta essa pessoa, se possível, a participar de algum grupo de apoio, como por exemplo a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Onde essa pessoa pode se encontrar com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa, pode compartilhar os seus dilemas e podem se fortalecer juntos. A rede feminina ou outros grupos de apoio não vão curar o câncer, mas vão tornar essa luta mais leve. Por quê? Porque a gente está compartilhando a carga. Ou, por exemplo, pessoas que têm uma grande luta com a dependência química, problema de álcool, de drogas. O que normalmente a gente fala? Vai para um grupo de apoio. Pessoas que estão passando pela mesma coisa, como por exemplo os alcoólicos anônimos. O que é uma pessoa que participa de um grupo de apoio desses vai falar? Me sinto mais leve. Parece que a minha luta, que é muito séria, fica um pouco mais fácil quando eu estou aqui. Sabe, imagina que você está carregando um armário pesado. Certo? Um armário mesmo, um armário pesado. E você está se sentindo sobrecarregado porque está pesado. Quais são as duas alternativas que você tem para viver mais leve? Ou você diminui o peso, corta o armário pela metade, que normalmente não é uma boa opção. Ou, o que você faz? Chama alguém para carregar junto. Pessoal, com as nossas cargas emocionais, funciona exatamente do mesmo jeito. Ou a gente diminui elas, que normalmente não é uma opção, bom seria se fosse, ou a gente aprende a dividir ela, ou a gente aprende a compartilhar essas cargas. Por isso, a pergunta que a gente vai trabalhar hoje, atenção, é como dividir cargas para não viver sobrecarregado. Como dividir cargas para não viver sobrecarregado. E existe uma poesia linda, escrita por uma das pessoas mais sábias da história da humanidade, chamado Salomão, que vai nos orientar. Uma poesia que está no livro de Eclesiastes, que inclusive é um livro que está nas nossas Bíblias. Eclesiastes 4:9 diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Sabe o que o Salomão está falando aqui? O Salomão é uma das pessoas muito sábias, que aqui está fazendo uma reflexão de vida do que vale a pena ou não na vida. Ele está dizendo, é muito bom quando a gente tem pessoas para contar.
o trabalho se torna mais leve. O trabalho vai mais longe, a nossa vida se torna mais leve, a nossa vida vai mais longe. O que basicamente ele está dizendo é o que a gente acabou de falar. Nossa vida fica mais leve e mais produtiva quando nós temos pessoas. Tranquilos até aí? Tudo certo? Parece que sim com a cabeça. Tá ótimo, perfeito, perfeito. Agora me diz uma coisa, pessoal. Todas as pessoas do mundo tornam a nossa vida mais leve? Não. Bem honestamente, tem umas pessoas que deixam a nossa vida, inclusive, mais pesada. Correto? Correto. E agora o Salomão começa a dizer quais são as pessoas que dividem a carga com a gente, que tornam a nossa vida mais leve. Ele diz assim, ó, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aqui ele está usando uma metáfora de uma pessoa que cai no chão e outra vai lá, estende a mão e levanta. O que ele está querendo dizer aqui é que a nossa vida se torna mais leve quando nós temos pessoas que nos ajudam, que estão dispostas a nos ajudar. As pessoas que tornam a nossa vida mais leve são aquelas pessoas que realmente estão dispostas a estender a mão para a gente quando a gente precisar. Que estão dispostos a nos ajudar. É aquela pessoa que realmente diz, olha, se precisar de alguma coisa, conta comigo. E quando você precisa, você pode contar mesmo. Conhece esse tipo de gente? Esse tipo de pessoa deixa a nossa vida mais leve. Não só isso. Salomão vai trazer mais uma metáfora. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Ah, quem é casado aqui, por favor? Quem é casado? Quem é casado? Casado ou mora junto? Tudo bem. Vai conhecer muito bem essa metáfora. Quando a noite está fria, qual é a melhor coisa para a gente se esquentar? É ter alguém pertinho, não é? Quem é casado aqui sabe o que é estar quentinho numa coberta e de repente vem um pé gelado para o teu lado, não sabe? Mas o que acontece? Quando o pé gelado chega no nosso, depois de alguns minutos, não é os dois que ficaram gelados. Os dois ficaram quentes. Sabe o que o Salomão está dizendo? Pessoas que deixam a nossa vida mais leve são aquelas pessoas que estão presentes. Simplesmente estão presentes nos momentos difíceis. Muitas vezes não precisa fazer nada. Só de estar junto já é algo. E sabe por que isso é muito importante? Porque eu já vi pessoas me dizendo assim, George, eu queria muito ajudar um amigo meu, mas não tenho o que fazer. Sabe o que a gente diz? Então esteja do lado dele, ponto. Porque só alguém estar do teu lado no momento difícil não deixa a vida mais leve. Gente, alguns bons anos atrás, a minha avó faleceu, mãe do meu pai, que deve estar assistindo a live, ele. Foi uma perda significativa para mim, foi o primeiro avô que tinha falecido, aliás, a mãe da minha mãe já tinha falecido, mas quando eu tinha 1 ano só, então eu realmente, não foi um impacto para mim, né? Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas quando a mãe do meu pai faleceu, a minha avó, isso foi um impacto grande. E aí ela estava sendo velada e sepultada na cidade que ela morava, só que lá, não era a minha cidade. Eu não conhecia praticamente ninguém lá fora da minha família. Então eu lembro bem que eu estava muito triste, estava pesado com aquela situação, como o luto nos deixa. E de repente veio um amigo meu no velório. Eu acho que eu tinha um amigo naquela cidade. E esse amigo veio. Ele ficou sabendo e veio. Eu não falei nada com ele, ele ficou sabendo e veio. E eu lembro muito bem como foi bom ver ele. Não mudou nada na situação. Não tinha nada para fazer. Mas só de ele estar lá deixou a minha vida mais leve. Isso que o Salomão está dizendo. Ter pessoas junto com a gente nos momentos difíceis já aquece o nosso coração. E aí ele usa mais uma metáfora. Ele diz assim, ó, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. É uma metáfora de guerra. Naquela época do Salomão, as pessoas guerreavam com espada e com escudo. E qual era a forma mais fácil de você derrotar uma pessoa dessa forma? Era atacando pelas costas.
E aí era muito fácil, um soldado sozinho era vencido facilmente. Mas quando tinha pelo menos dois, um podia cuidar das costas do outro. E eles eram vencidos mais dificilmente. O que o Salomão está dizendo aqui é que a nossa vida fica mais leve quando nós temos pessoas que nos ajudam, que estão presentes e que cuidam de nós. Que cuidam. Esse ano, eu lembro que eu estava numa semana bem difícil. Sabe aquela semana que dá um monte de coisa errada? Vocês sabem essa semana? Ou não? Ninguém conhece esse tipo de semana. Todo mundo conhece, né? Eu estava numa das semanas dessas, onde inclusive aconteceram coisas bem pesadas, bem difíceis, tanto para mim quanto para a comunidade. E no final dessa semana, numa sexta de noite, tocou o interfone lá em casa. Era uma noite de chuva. E sabe quem era? Era uma pessoa que não sabia de nada do que estava acontecendo, daqui da igreja. E ela tinha ido lá em casa, embaixo de chuva, na sexta de noite, só para levar uma torta. Ela estava numa padaria, lembrou da gente, e levou uma torta para a gente. Só isso. Ela não posso dizer que essa pessoa ajudou, porque não tinha muito que ela pudesse fazer também. Mas ela demonstrou cuidado. E para nós, foi como se Deus estivesse cuidando da gente, sabe? Era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu estou olhando e eu estou cuidando de você, calma. Come essa torta e se acalma. Sabe? A vida fica mais leve quando nós temos pessoas que nos ajudam, que estão presentes e que expressam cuidado. E qual é a proposta de hoje? Pessoal, se você tem essas pessoas na sua vida, traga elas para perto. Se você tem pessoas que se encaixam em uma ou nas 3 descrições, cultive essa amizade. Isso vai deixar a sua vida mais leve. Agora, eu sei muito bem que tem muitas pessoas que já tiveram momentos difíceis com amizades, que se frustraram com pessoas. Eu sei que muitas vezes ter relacionamentos dói, mas eu queria que você considerasse o seguinte: o convívio pode doer, mas a dor da solidão é ainda maior. Eu sei que muitas vezes ter pessoas por perto, todo relacionamento ele é um risco. E a gente, às vezes, por ter se machucado em algum momento, a gente se isola, diz, não, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu não quero mais namorar com ninguém. Não, eu não quero mais ter amigos dessa forma. Não, e a gente se fecha. Mas entenda o seguinte, a dor da solidão é maior do que a dor que um relacionamento pode causar. A vida sozinho se torna muito pesada. Muito pesada. E a proposta aqui não é que a gente abra a nossa vida para todas as pessoas, que a gente poste os nossos problemas no Facebook, que a gente convide qualquer pessoa para fazer parte das nossas intimidades, que a gente divida a nossa carga com qualquer pessoa que passar na frente. Não é essa a ideia. A ideia da Bíblia é: perceba pessoas que estão dispostas a te ajudar, que estão presentes nos bons e nos maus momentos, e que expressam cuidado por você. Essas pessoas, Deus está colocando na tua vida para deixar ela mais leve. Cultive amizade, se aproxime dessas pessoas, chame elas para perto, invista tempo com essas pessoas. Essa é a ideia. Essa é precisamente a ideia. Bom, pessoal, cultive essas amizades. Sabe que às vezes eu penso o seguinte: às vezes a gente pode estar lá orando para Deus, algo do tipo assim, Deus, minha vida está pesada, não estou aguentando mais, a carga está muito grande, e de repente, Deus está lá dizendo, eu já coloquei muitas pessoas na tua vida para você dividir essa carga, e você não está percebendo. Olha ao teu redor, eu já mandei tanta gente que está ali por você, me representando. Olha para elas. Talvez nesse momento você vai dizer assim, Jorge, mas eu já tenho a minha esposa, o meu marido, que eu conto, que eu compartilho as minhas cargas. Excelente. Eu acredito que um casamento onde a gente não pode compartilhar cargas, não tem alguma coisa de errado. Mas o que eu quero
que vocês pensem é que só o cônjuge, ou só o pai e a mãe é uma base muito pequena. Dá para entender? Se a gente pega esses tripés que estão aqui na frente, quanto menor for a base, maior é a chance de cair, não é verdade? Quanto mais larga for a base deles, mais eles seguram. Considere o seguinte, por exemplo, meu cônjuge é com quem eu divido as cargas. Excelente, continue. Mas se um dia você tiver uma crise conjugal, com quem você vai dividir? Ou considere também que boa parte das crises que você vive atingem ele também, não vai conseguir ser aquela pessoa, e assim que analisa de fora e com tranquilidade, ele vai estar envolvido no problema. Mesma coisa de seus pais. Então, aumente essa base, chamando essas pessoas para perto. Mas agora, perceba o seguinte, Jesus é alguém que certa vez falou, a maior felicidade em dar do que em receber. E com isso, e muitas outras vezes também, Jesus falou que existe muita felicidade em a gente se doar por alguém. Existe um certo mecanismo no nosso ser, que quando a gente se doa para alguém, quando a gente serve alguém, a gente encontra felicidade, leveza. A gente sai do nosso problema, a gente tira um pouco o foco das coisas que nos sobrecarregam, a gente agora vê o problema dos outros e de alguma forma isso nos alivia. Você já sentiu isso? Já, né? Então, a gente duplica esse quadro. A vida fica mais leve quando temos pessoas que nos ajudam, estão presentes e expressam cuidado. Mas ao mesmo tempo a vida fica mais leve quando nós ajudamos, estamos presentes, expressamos cuidado. Nós podemos ser a pessoa que está lá no momento difícil. Nós podemos ser a pessoa que estende a mão. Nós podemos ser a pessoa que leva o bolo. Nós podemos ser a pessoa que cuida do outro. Essa é a ideia. E quando a gente faz isso, a nossa vida também fica mais leve. Então, se a gente falou para a gente se aproximar desse tipo de pessoa, a segunda recomendação de hoje é: seja esse tipo de pessoa. Esteja pronto a ajudar, a estar presente e a cuidar de outros. E você vai ver que também nisso a sua vida fica mais leve. Se você tirar um tempinho, às vezes, para sair do teu problema, dos teus dilemas e ajudar alguém, você vai encontrar algo. Você vai encontrar leveza. Lembra disso. Mas não faça isso só no Natal, quando todo mundo está fazendo uma ação social. Faça isso um estilo de vida. Esteja atento às pessoas ao teu redor. Tem alguém passando por algo? Por que eu não posso expressar cuidado? Tem alguém aqui da igreja que está passando por um problema. Por que eu não posso expressar cuidado para essa pessoa? Ajudar ela, ou no mínimo estar presente. Fazendo de repente uma visitinha. Sabe, isso aqui acaba sendo um grupo de apoio. Mas um grupo de apoio para a vida toda. Para todos os dilemas da vida. Para tudo que a gente passar. Quando a gente tem uma comunidade cristã, uma igreja, a gente nunca está sozinho. A gente nunca precisa estar sozinho. Bom, diante disso, como a vida fica mais leve? A vida fica mais leve quando nós cultivamos amizades. Mas que tipo de amizade? Só aquela amizade de repente sair e dar risada? Também, mas muito mais do que isso. A vida fica mais leve quando nós cultivamos amizades, nos aproximando de pessoas que nos ajudam, estão presentes e cuidam, e ajudando, estando presente e cuidando de outras pessoas. Daí vão nascer as melhores amizades que vocês experimentarão na vida de vocês. Se a gente entendeu isso, agora eu quero dar mais um passo com vocês. Nós temos um grande peso. Eu diria o maior peso das nossas vidas. E às vezes a gente não está antenado com ele. A nossa maior sobrecarga de todas, de acordo com a sabedoria bíblica, se chama pecado. O pecado é justamente essa ruptura que a gente faz com Deus, essa quebra de relacionamento entre nós e Deus. E nada deixa a nossa vida mais pesada do que isso. Essa quebra de relacionamento entre nós e Deus, que os nossos primeiros antepassados fizeram e que nós também fazemos, essa nossa rebeldia com Deus, que corta o nosso relacionamento com Ele, nada poderia deixar a nossa vida mais pesada.
As nossas preocupações se tornam maiores, os nossos dilemas se tornam maiores, nossas angústias se tornam maiores. Nossa vida, nada deixa a nossa vida mais pesada do que estarmos distantes de Deus. Mas esse Deus, Ele nos amou tanto que Ele entrou na história através de Jesus. E o que Deus faz é impressionante. Ele não só entra na história, mas Ele assume a nossa carga. Quando Ele morre na cruz, Ele estava carregando o peso do nosso pecado, sofrendo a morte que deveria ser nossa, para que a gente pudesse receber a recompensa da vida eterna, daquilo que Jesus tinha conquistado pela sua obediência perfeita. A maior carga da história da humanidade, Deus levou. A minha maior carga, a tua maior carga, Deus levou em Jesus e depositou na cruz. E o que a gente descobre é que quando nós vivemos com esse Jesus, isso significa que a gente basicamente vai confiar que a gente sozinho não consegue viver com Deus, mas que através do que Jesus fez, nós conseguimos viver com Ele, e nós passamos a viver com Deus de verdade. A gente ganha o grande alívio da maior carga da nossa história, do pecado, e junto com isso, Deus vai começar aliviando outras cargas. Deus vai começar guiando a gente em outros dilemas. Deus vai aos pouquinhos reorganizando a nossa vida, e você vai ver que tudo fica mais leve. E uma das coisas que você pode ter certeza é que Deus, nesse processo, vai usar pessoas. Quando a gente crê em Jesus, e aí a Bíblia fala que a gente se torna filho de Deus, a gente percebe, a gente olha para o lado, e de repente a gente vê que a gente não está sozinho, outras pessoas estão vivendo isso, e a gente percebe que Deus não dá de presente só a salvação. Junto com a salvação, Deus nos dá de presente uma família. E eu acho que nada seria melhor para a gente pensar no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa igreja, do que uma família. Uma família maior. E aí vem a última metáfora que o Salomão usa em Eclesiastes. A última. E ela é bem importante. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Assim ele termina essa poesia. E aqui vem um ponto importante. Porque até agora, vocês vão perceber, ele estava falando em 2. Não está certo? Ele falou de 2 pessoas que se ajudam, de 2 pessoas que se aquecem, de 2 pessoas que se cuidam. E aí ele fala, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por que 3? Quem é a terceira corda? Deus. O que é um cordão de 3 dobras? Muitas vezes está no cabelo das meninas. É uma trança. Só isso, é só uma trança. Não é um nó de marinheiro, é uma trança. Como estaria uma corda trançada? Uma corda trançada ninguém arrebenta. Ninguém arrebenta. E o que ele está dizendo é que nós, junto com Deus e junto com outras pessoas vivendo com Deus, nossa vida se torna tão forte que a gente não pode nem imaginar, tão leve como a gente não pode nem imaginar. É isso que ele está falando. E o que basicamente a gente aprende disso é uma coisa muito importante. Presta atenção nisso, especialmente você que está em casa. Se a gente pegar 2 cordas e trançar elas, a hora que a gente soltar, o que acontece? Elas se separam, elas não ficam juntas. Sabe o que Salomão está querendo dizer com isso? Viver com Deus nos ajuda a construir bons relacionamentos. Uma porque a gente aprende princípios de relacionamento, e outra porque viver com Deus nos conecta a uma família, a família da fé. E outra coisa é que viver bons relacionamentos nos ajuda a viver com Deus. Se eu tivesse uma fogueira aqui na frente, pegasse a brasa que tivesse no meio da fogueira, no lugar mais quente, e tirasse da fogueira, o que acontece? Apaga, e em pouco tempo. Quando Deus pensou na caminhada nossa com Ele, Ele não pensou numa caminhada sozinho. Ele pensou numa caminhada com pessoas, em conjunto, porque essa é a melhor maneira de nós continuarmos, de nós perseverarmos, e a melhor maneira de nós percebermos o cuidado de Deus. Pessoal, Deus não pode nos dar um abraço, não
fisicamente. Mas Ele pode nos abraçar através um do outro. Dá para entender isso? Você que está em casa, um minutinho quem está aqui, você que está em casa, a transmissão ao vivo ela é um ótimo mecanismo para quem não tem condições de estar aqui. Se você vive em Chapecó e pode estar aqui, venha aqui com a gente, porque a caminhada com Deus, ela foi feita para a gente fazer em conjunto. Se você não mora em Chapecó, continue assistindo todas as lives, mas não deixe de ir numa igreja presencialmente na tua cidade. Isso é fundamental, indispensável, essencial. Sabe, gente, deixa eu comentar com vocês. A gente falou que o individualismo, o objetivo dele é a minha realização pessoal. O objetivo da fé cristã é amar a Deus, a mim mesmo e os outros. Completamente diferente. O recurso do individualismo é a minha capacidade. O recurso da fé cristã é o Espírito Santo de Deus e a comunidade. O foco no individualismo é o indivíduo, é o eu. O foco na fé cristã é Deus e as pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz assim: orar eu oro em casa. Talvez você já ouviu isso. Não, orar eu oro em casa. O que importa é que Deus está aqui no meu coração. Quando a gente usa esse tipo de frase para eu servir como desculpa para a gente não estar numa comunidade cristã, não estar numa igreja, me respondam uma coisa: será que a gente está vivendo de acordo com a fé cristã ou de acordo com o individualismo? A gente está deixando a nossa vida ser moldada pela nossa cultura ou pela Bíblia? Porque Jesus é aquele que desde o início formou uma comunidade de seguidores. Uma comunidade de seguidores. Quando enviou de 2 a 2, não sozinhos. Jesus é aquele que disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Dizendo, a gente vai sentir a presença dele quando nós estivermos junto com outras pessoas buscando a ele. Isso Jesus falou. Jesus foi aquele que falou que diante da cruz chamou os seus amigos para orar, mas ele não ficou sozinho. Jesus é aquele que enviou seguidores para falar do amor dele. E onde esses seguidores foram e pessoas se converteram, eles começaram comunidades. Quando a gente diz orar eu oro em casa, a gente está seguindo a esse Jesus ou o individualismo? Deixa eu dizer algo muito importante para vocês, todos nós. Quando dizemos orar eu oro em casa como forma de justificar ou não estar em uma comunidade, precisamos perceber que estamos tentando encaixar a nossa fé na nossa forma de viver, ao invés de deixar a fé transformá-la. Esse é o ponto. Qual é o meu sonho? É verem cada vez mais pessoas buscando Deus, tendo a sua vida transformada por Ele, conhecendo esse amor de Deus, percebendo a sua vida mais leve, e cada vez mais pessoas fazendo parte dessa família de Deus, onde o amor dele vai se tornar ainda mais real. Avalie, você tem se sentido sobrecarregado em alguma área da vida? Tem. Segunda coisa, você está conseguindo dividir cargas ou as está carregando sozinho? Talvez é por isso que está pesado. 3. Você tem buscado aliviar a carga de outros ou está envolvido somente com as suas? Talvez é por isso que está pesado. Tome algumas decisões. Uma delas é: entregue suas cargas a Cristo, deixe Ele cuidar, peça a orientação dEle. Talvez essa seja uma noite de entrega. E a segunda decisão que eu queria motivar você é fazer parte da família da fé, aprendendo a carregar e compartilhar cargas. Faça parte dessa família. Crie relacionamentos, chame essas pessoas para perto, divida cargas, e a gente pode viver muito mais leve.